Graça e paz, irmãos. Mais um domingo, mais um dia em que estamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Se alegre, fique feliz. O Senhor está tomando conta da sua vida, do seu lar, dos seus negócios. E hoje a nossa lição de número 8. Nós vamos estudar sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. Lembra que a gente fala, exército dividido perde a guerra? Nós temos que focar naquilo que nos traz harmonia. Nós temos que focar naquilo que nos traz a unidade no espírito. Então a gente vai falar um pouco sobre essa lição, a gente vai começar a falar e eu gostaria que você participasse conosco, que você lesse, anotasse, se informasse e tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu já vou começar vendo aqui com você o nosso texto áureo. E o que fala? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Então, meu irmão, a própria palavra fala que a união é uma coisa muito boa. E a união dos irmãos, daqueles que congregam, daqueles que estão juntos, daqueles que professam o mesmo Deus, daqueles que estão buscando a unidade no Espírito, daqueles que são convictos que morarão nos céus. Então, é muito bom. E quando a Bíblia fala que alguma coisa é boa, é porque realmente ela é boa. Eu lembro quando, você sabe, em Gênesis, quando a Bíblia fala que o Senhor, após criar tudo que ele criou, ele observava, olhava e falava que era bom, que a criação foi boa, que o que ele fez foi bom. E ele também fala, e com relação à unidade, quando ele fala, não é bom que o homem viva só. Então, são situações que a Bíblia mostra para a gente a importância. Olha que relação. A relação entre o que Deus criou e disse que era bom, a relação entre uma situação que ele observa e diz que não é boa, no caso, o homem vivendo só, não é bom que o homem viva só, fique só, permaneça só. E aqui está dizendo que os irmãos devem estar sempre em união. Por quê? Porque é bom. Então, irmãos, vamos buscar a unidade no espírito e não vamos permitir que problemas venham nos atrapalhar. Amém? Então, este é o nosso texto áureo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glórias a Deus por isso. E a nossa verdade prática diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A união é uma força indispensável para a igreja de Cristo. Olha, irmão, a igreja é fundamentalmente voltada para a unidade. A unidade em quem? No homem, no espírito. Cristo é o cabeça e por essa unidade do espírito é que nós podemos nos considerar membros deste corpo, em que o cabeça é Cristo, é o nosso Senhor Jesus Cristo e nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Agora, o que une esse corpo a essa cabeça? E o que une os membros deste corpo é o Espírito. Então a nossa unidade é no Espírito. A nossa unidade não é baseada em conceitos ou preceitos humanos. A nossa unidade não é baseada em adequações sociais, em condições sociopolíticas, econômicas. Não, a nossa unidade é no Espírito e ponto. Eu sempre digo que o que nos une deve sempre ser mais forte daquilo que nos tenta separar. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que nos une, ele deve ter mais força do que o inimigo que tenta nos separar. A ideia do inimigo, meu irmão, é trazer problema, é trazer briga, é trazer divisões, é trazer dissensões, é trazer situações em que as pessoas fiquem em lados opostos.
Esta é a estratégia do inimigo, mas nós cremos que o Senhor Jesus está acima de qualquer situação, está acima de qualquer compreensão humana, nos guardando, nos livrando e, sobretudo, nos unindo. Juntos somos mais fortes. Amém? Juntos somos mais fortes. Então vamos dar seguimento aqui na introdução. Como disse, eles são 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. Introdução. Veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Bem, você sabe que Cristo ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam e nós fomos alcançados por essa graça de Deus. Então, nós éramos considerados gentios e nós, a partir de agora, nós fazemos parte dessa família de Deus que vai morar no céu, ok? Mais à frente a gente vai falar de criatura de Deus. Somos todos filhos ou somos criaturas de Deus? Vamos ver mais na frente. Primeiro tópico. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Primeiro subtópico diz assim: qual era a base dessa união? A. Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Olha que coisa interessante. Todo mundo era do mesmo povo e confessavam a mesma fé. Isso já é um princípio de unidade. Mesma origem, mesmo conceito social, mesma fé, mesmo credo, acreditavam obviamente no mesmo Deus, era um povo monoteísta, ou seja, adoravam um único Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. E na B, parte B, fala assim: todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Lembra do rei Ciro, que propiciou a libertação, que propiciou o retorno do povo? E isso foi um momento especial em que as pessoas começaram a experimentar ali, mais uma vez, a profecia de Deus se cumprindo. Todos retornando, todos que originariamente eram da mesma linhagem, da mesma descendência, retornando em unidade. É isso que é importante. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então, trabalhavam juntos. Não adianta só dizer que é de um grupo se você não trabalha desse grupo. Eu sou membro de tal igreja. Faz o que na igreja? Não faço nada. E às vezes a pessoa tem talentos. Porque nem todo mundo, evidentemente, foi chamado para fazer alguma coisa na igreja do ponto de vista de culto. Nem todo mundo foi chamado para ser pregador, nem todo mundo foi chamado para ser levita, para ser pastor, para ser diácono. Cada um tem o seu ministério. E alguns têm os ministérios visíveis e outros ministérios menos visíveis. Não vou dizer invisível não, porque todo ministério tem que ser visível. Mas não aos olhos simplesmente dos homens, mas aos olhos de Deus, certo? E alguns ministérios são menos visíveis do que outros, mas cada um tem o seu. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Ou seja, todos nós temos que atuar ativamente para que a nossa igreja, para que a nossa família, para que aquilo que estamos fazendo em unidade venha a prosperar. Isso é fundamental. 2. Esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. Olha que coisa especial. Nós temos que ter unidade, irmãos. Se não tiver unidade, não adianta nada. Tudo que fazemos para Deus deve ser baseado no amor, na unidade, na certeza de que estamos fazendo o nosso melhor. É o princípio da oferta da viúva. Por que a oferta da viúva foi a mais valiosa daquele grupo? Porque ela deu o seu melhor. Ela entregou o melhor que ela possuía. Ela entregou o seu maior tesouro. Então nós fazemos o melhor
quando nós entregamos o que mais precioso temos. Mas não é dinheiro. Não é dinheiro. Não são bens materiais. O que mais precioso nós temos? É o amor, é a devoção, é o carinho, é a adoração, é o prazer de estar fazendo, é a nossa própria vida. A oferta ao Senhor, primeiramente, deve ser nós mesmos. Nós mesmos somos oferta ao Senhor. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, Jesus. Então, se eu nasci, é claro que eu vou cooperar para que os irmãos que nasceram também, como eu nasci, se integrem, se envolvam, se sintam como membro da família. Você que tem um irmãozinho, ou tem um irmãozão, que um dia foi um irmãozinho, e se você era mais velho, você deve lembrar que de repente a família cresce, chega uma pessoa nova, chega uma pessoa que você nunca viu, e essa pessoa vai crescendo, esse bebezinho vai crescendo. E o que acontece? Aquele bebezinho, ele vai se tornando membro da família. Ele vai fazer parte daquela família. Assim é a igreja. Quem entra, quem chega, é como se fosse uma criança que teve um nascimento e ela é integrada à família em amor, em carinho, em unidade, em perseverança, em preocupação, em cuidado. Isso nós temos que ter sempre. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre os gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Então, eu sempre gosto de frisar isso, né, irmãos? Nós não somos chamados de irmãos uns pelos outros por simples convenção humana. Nós somos chamados de irmãos porque somos filhos de um mesmo pai, porque temos direito a uma mesma herança, porque fazemos parte de uma mesma família. E essa família é baseada no amor e na unidade, é baseada na confiança e na certeza de que permaneceremos juntos para todo o sempre. Então, se você tem dificuldade com algum irmãozinho na sua igreja, olha, comece a se acertar aqui, porque lá no céu não vai haver reconciliações e você viverá com essa pessoa por toda a eternidade. Então comece a exercitar o amor desde agora. Comece a exercitar o amor desde agora. Essa união não se baseia em nacionalidade. Pode ser norte-americano, francês, inglês, hondurenho, boliviano, chileno, não importa. Não está baseado em nacionalidade. Eu lembro que teve alguns períodos que nós recebemos alguns irmãos da Jocum para evangelizar alguns jovens. E eram grupos do Uruguai, do Paraguai, do Chile, do Canadá, e todo mundo ali se tratando como de uma mesma nacionalidade, de uma mesma origem, e somos, renascidos em Cristo. Nível social nem se fala, na igreja todo mundo é igual. Tem ninguém melhor ou pior do que ninguém na igreja, socialmente falando. Na igreja, o ministro, o desembargador, ele carrega a cadeira como o irmão que é auxiliar de serviços gerais. Na igreja, o mais alto escalão de uma multinacional pode ser liderado por alguém que não houve nem uma formação cultural completa, educacional, formação formal, como nós chamamos. Não. Na igreja não pode haver divisões sociais, de forma alguma. Igreja é um lugar em que todos são iguais. Social ou cultural, mas não pode haver. Mas todos são um em Cristo. Eu sou uma pessoa em Cristo. Eu sou uma pessoa em Cristo. Uma pessoa junto a outra pessoa, com outra pessoa, e todos juntos somos um só corpo.
que é o corpo de Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, que faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e, então, ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. É importante entendermos que uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja em unidade, os irmãos compartilham, os irmãos se preocupam, os irmãos se alegram com as vitórias dos outros irmãos, os irmãos ficam felizes, há um carinho, há uma alegria, é sempre uma grande comemoração pela existência do irmão querido ao nosso lado. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento, ou seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Você, talvez, no seu trabalho, se sinta, inclusive, atacado em sua fé. Talvez na sua comunidade, na rua em que você mora, as pessoas zombem da sua fé. E a igreja é um ambiente em que nós podemos entrar e encontrar pessoas iguais, encontrar pessoas que nos tratam como família, encontrar pessoas que não vão criar entre nós barreiras sociais, barreiras ideológicas, barreiras culturais. Então a igreja é um lugar de socialização. Igreja também é um lugar de socialização. Igreja não é clube social, porém é um lugar em que os irmãos se socializam também. É claro, afinidades, amizades são geradas na igreja. Coisa linda também são os casamentos que são gerados na igreja. Isso é uma coisa linda. Pessoas que se casam ali no mesmo meio, é coisa linda. E isso que a gente deve entender. São alvos de críticas, isolamentos até mesmo no trabalho, né? Seguindo aqui. O ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é muito bom isso, foi o que a gente leu no início do texto áureo. É a unidade gerada pelo carinho, pelo Espírito Santo. E isso traz fraternidade, isso traz equilíbrio, isso traz uma unidade. Uma igreja unida, ela pode não ser uma igreja rica, ela pode não ser uma igreja milionária, ela pode não ter um templo suntuoso, mas você percebe entre os irmãos um amor, um carinho, algo especial que vem de Deus. Amém? B. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho, mas existem também cargas que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção, na hora do aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. Quantos irmãos passam por problemas de saúde e não podem pedir ajuda no trabalho, em outra esfera da sua vida, mas a igreja ajuda em oração. E não só em oração, porque o papel da igreja é orar, primordialmente oração. Porém, a igreja deve também cooperar de alguma forma fisicamente. Se algum irmão está passando necessidade, está desempregado, é papel da igreja não só orar por esse irmão, para que ele possa conseguir um emprego, mas também para que ele possa ter o alimento à sua mesa. O papel da igreja, nesse caso, é disponibilizar uma cesta básica para que esse irmão, junto com a sua família, com seus filhos, sua esposa, sejam supridos desta necessidade. O papel da igreja também é esse. Não só orar, mas agir fisicamente falando. A união nos faz forte. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho, é protegida. Juntos somos mais fortes. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém,
quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirá-la. Vai tirar uma pedra que já está concretada, que está presa em alguma estrutura, não consegue não. Você vai ter que quebrar tudo. Para você remover aquela pedra daquela estrutura, vai ter que quebrar tudo. E assim deve ser a igreja no mundo espiritual. Satanás tiver de enfrentar, ele não vai enfrentar um, vai enfrentar todos em unidade. D. Uma igreja que vive união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Irmãos, eu conheço várias igrejas que passaram por processos muito complexos de divisão, de briga, e o grande problema é que a própria comunidade não enxerga, não vê credibilidade na mensagem que esta igreja transmite para a região inteira. Cansei de ver igrejas que tiveram sérios problemas em relação à desunião, a problemas internos, e essas igrejas nunca mais conseguiram atingir o objetivo de ministrar aos corações daqueles que necessitam do Senhor Jesus. Por isso que nós temos que dar bom testemunho em unidade. Em unidade. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Isso é importante. 3. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Olha, tem até um velho ditado, não é, que diz que a união faz a força. Inclusive virou motivo de brincadeira, de chacota, coisas do tipo, porém, é uma realidade. Quando nós nos unimos para fazer alguma coisa, quando todo mundo está junto, a coisa acontece. Quando não está, sempre tem algum problema, algum imprevisto, alguma situação que vai tentar travar, que vai tentar brecar, que vai tentar atrapalhar. Esta unidade é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce na cabeça do sumo sacerdote, Jesus, e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Então, a igreja de Cristo é uma igreja vencedora. A igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa. E nota, igreja de Cristo não é um homem. Igreja de Cristo é coletividade, é unidade num corpo, é um grupo. Cristo vem buscar a sua igreja, vem buscar a sua unidade, o seu corpo. Sejamos, pois, um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, Deus, um único Deus, um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são um só. Uma pessoa, são uma unidade. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. São um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, faça uma dobra, 2 dobras, 3 dobras, porque ele vai ter resistência. Então, um cordão direto vai ter uma resistência. Vai dobrar a resistência. Vai triplicar a resistência. Então, entenda, 1 faz uma coisa, 2 faz mais coisas, 3 faz muito mais e assim sucessivamente. O mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre os judeus e gentios, estiverem oculto desde a eternidade. Olha, a Igreja de Cristo, ou a igreja, ela só toma forma mesmo na pessoa de Jesus Cristo. A igreja, ela é
constituída no Novo Testamento. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e a unidade vem pelo Espírito. Por isso que no Antigo Testamento era difícil esse conceito, porque o Messias ainda não era manifesto. O Espírito Santo não era compreendido como ele foi no Novo Testamento. Então a igreja é colocada, é constituída a partir da pessoa de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom dizer isto, né? Como é bom nos referirmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele realmente é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A união entre os judeus estava ameaçada. Tópico 2. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também pagar imposto para o governo. Olha, então a turma que voltou para recomeçar a sua vida, ela ficou enrolada, porque tinha que pegar empréstimo, estava toda endividada. Então, financeiramente, a população estava passando por uma crise. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos até mesmo com usura. Então, olha que coisa. Então, você vê que desde os tempos antigos, problemas dessa natureza aconteciam. Irmãos mais ricos, ao invés de ajudar, ao invés de apoiar, eles emprestavam dinheiro, mas não emprestavam dinheiro na preocupação de ajudar, no intuito de ajudar simplesmente, mas no intuito de lucrar, de se beneficiar. Então eles emprestavam dinheiro e cobravam juros e juros exorbitantes. Exorbitantes. Isso não é demonstração de unidade, ao contrário, isso mostra que alguns irmãos estavam querendo se aproveitar da fraqueza, da debilidade financeira dos muitos que estavam passando por esse processo. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as suas dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Que coisa! Então nota como que chegou um momento em que o fato de serem do mesmo povo, acreditarem no mesmo Deus, terem passado por apertos juntos, isto não representou nada. Isto lembra, trazendo para os nossos dias, muitas situações semelhantes, irmãos, em que pessoas estão muito bem financeiramente falando e veem irmãos em apuros, em apertos, e são incapazes de ajudar. Sabe aquela pessoa que e nada contra a pessoa ter riquezas, tá, irmãos? Nada contra a pessoa ter um bom carro, uma boa casa, ter um bom emprego, ter um bom salário, nada disso. Não é problema algum isso. O grande problema é quando nós não entendemos que Deus nos abençoa para abençoarmos outras pessoas. Que Deus nos cobre de bênçãos para podermos sermos agentes de bênçãos para essas pessoas também. Então, é o caso de um irmão que, por exemplo, aquele típico caso que acabou virando ilustração, é um irmão com um carrão do ano importado, ele passa por um grupo de irmãos numa chuva, irmãos simples andando na chuva, na lama, e ele é incapaz de parar para dar carona porque ele nem se preocupa com isso e, afinal de contas, ele não quer sujar o carro dele com os pés dos irmãos cheios de lamas. Né? Então, existem pessoas assim hoje em dia, infelizmente. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado, ou seja, muito chateado, né? Ficou passando mal com a situação. Neemias, ele sempre lutou pela unidade do povo. Se você ler o livro, você vai perceber que Neemias, ele entendia plenamente que a única forma do povo conseguir reconstruir os muros seria a igreja, ou o povo,
se colocar numa posição de unidade, cooperação mútua, e é assim que deve ser. Como se explica essa grande justiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor. Então, uma pessoa que tem condições, por exemplo, no meio nosso, e vê um irmão passando necessidade, com família passando necessidade, e não ajuda, primeiro ponto que a gente pode salientar aqui é que existe nessa pessoa falta de amor. Dos mais ricos com os mais pobres. Dessa forma, os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. Olha que coisa. Deus nos abençoou para nós abençoarmos os nossos irmãos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Além de ser um mandamento, de que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, hoje nós estamos bem, amanhã nós podemos estar passando por uma situação adversa. E olha, meu irmão, se você for uma pessoa ajudadora, se você é uma pessoa ajudadora, eu tenho certeza disso, que no momento que vier a adversidade sobre a vida daquele que é ajudador, tudo aquilo que ele fez, claro que não sendo feito por barganha, não sendo feito com segundas intenções, certamente no mundo espiritual Deus vai gerar uma recompensa para a vida dele. Amém? A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. É importante. Nós temos que olhar para as pessoas e não devemos nos achar superiores. Não nos devemos achar melhores. Olhar aquela pessoa, é importante salientar isso, essa colocação. Achar uma pessoa superior não quer dizer que você se inferiorize em relação a ela. É você olhar um irmão e você olhar, poxa vida, esse irmão é tão abençoado, esse irmão tem um coração tão bom, esse irmão é tão talentoso, esse irmão é uma pessoa tão disponível. Isso é esse sentimento, sabe? Esse irmão é tão desprendido, ele é tão disponível, sabe? Agora, o que seria uma coisa contrária? É a gente olhar para o irmão e falar, esse irmão não é melhor do que eu. Eu faço isso muito melhor do que ele. Eu tenho mais isso do que aquilo outro que ele tem. Então, nós temos que olhar para uma pessoa e ver nela qualidades superiores às nossas. Mas não com isso nos sentindo inferiores, ou nos tornando inferiores. É ver naquela pessoa qualidade. Sabe aquela pessoa que genuinamente, porque existem os bajuladores, os aduladores também, você sabe disso, né? Eu digo aquela pessoa que é genuína, aquela pessoa que vê, está sempre elogiando, está sempre reconhecendo, falando sempre, olha, irmão, você é muito talentoso, Deus te abençoe, o que você faz é uma bênção, o que você tem feito tem ajudado muita gente. Isso é uma pessoa grata a Deus, uma pessoa que reconhece o valor dos outros. Nós temos que ser assim, certo? E que devemos suportar uns aos outros em amor. Irmão, suportar uns aos outros não é aquele velho conceito que a gente às vezes fala assim, a Bíblia manda eu suportar esse irmão porque eu não aguento mais, mas se não fosse a Bíblia eu já tinha feito alguma coisa. Suportar nesse sentido também é você ajudar. É ajudar. O que você faz quando você pega uma pessoa ferida, uma pessoa que não está conseguindo andar direito, e você encaixa ela aqui no seu ombro e começa a puxá-la, ajudar a caminhar? Você está suportando o peso dela. E é isso que a Bíblia se refere. Suportai-vos uns aos outros. Ou seja, vamos ajudar uns aos outros. Vamos apoiar uns aos outros. Vamos criticar menos e ajudar mais. Vamos criticar menos e ajudar mais. A gente tem que pedir a Deus um espírito ajudador. Gente que está sempre disposta a cooperar. Gente que está sempre disposta a colaborar com o próximo. Precisamos ser mais ajudadores e menos críticos. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. Não poderia ser cobrado juros. É proibido. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Olha que coisa. Muito cuidado com o que você fala, com o que você faz contra o seu irmão, porque você pode estar pecando diretamente contra
Jesus Cristo. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. A injustiça social era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Quando você tem amor, você ajuda. E você não olha quem você está ajudando. Independente de quem você está ajudando, não importa quem quer que seja, importa a sua atitude e que a sua atitude tenha sido uma atitude em amor. Em amor. Então, de novo, a injustiça social era uma expressão da falta de amor dos mais ricos com os mais pobres. Então, se você é uma pessoa que tem amor, você vai se preocupar com as viúvas, você vai se preocupar com as pessoas que numa hora dessa estão debaixo das marquises, estão passando necessidade, para os chefes de famílias que perderam os seus rendimentos. Então você vai se preocupar com isso. 3. Neemias solucionou o problema. Como? Vamos ver como. 1. Neemias convocou um grande ajuntamento. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Então Neemias se indignou com a situação, reuniu o povo e chamou todos à responsabilidade, porque todos eram um povo único, um só povo, um só Deus, em unidade. Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Neemias incluiu-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Notem bem, o juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Nota que esse empréstimo a juros era uma prática comum. E eles colocam o juro como uma prática comum e a usura como uma prática não aceitável. A usura seria, vou colocar aqui em termos práticos, em termos fáceis de compreensão, os juros exorbitantes. Os juros sobre juros. Por exemplo, uma pessoa pediu R$2.000 e o que emprestou falou, vou te dar 2.000 e você vai me pagar 2.200, por exemplo. Mas a usura faria, olha, vou te dar 2.000 e você me pagará 4.000. Era uma coisa mais ou menos dessa maneira. Claro que a gente entende que nem os juros, o ideal é você, se puder, se tiver condições, ajude o irmão, não esperando retorno, porque o que a gente vê muito é que muitos irmãos têm emprestado e outros não conseguem pagar, e esse que era amigo se torna inimigo, é um grande problema. Se você puder ajudar, ajude sem esperar volta, sem esperar retorno, e seja verdadeiro naquilo que você fizer. 3. A proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurassem diante do sacerdote que assim fariam. Então, olha, o negócio era tão pesado, irmãos, que eles tiveram que jurar. Eles tiveram que empenhar a sua palavra diante dos sacerdotes, diante de todas as testemunhas ali. E claro, era como se estivessem diante do Senhor, participando ali diante do Senhor Deus, esse processo todo. Né? Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. A convocação de Neemias era para quê? Para a reconciliação. Então, é o seguinte, às vezes,
você teve algum tipo de prejuízo financeiro, e aqui eu não estou dizendo para ninguém abrir mão de nada ou coisa parecida, eu estou dizendo que cada um deve pesar, você deve pensar, você deve entender o que lhe causou prejuízo. Se o prejuízo financeiro está sendo menor do que o prejuízo espiritual, porque às vezes alguém lhe causou um prejuízo material, só que o desenrolar disso desembocou num prejuízo espiritual para a sua alma, para a sua comunhão com Deus, que não tem preço. E como já dizia, perdoar é aceitar ficar no prejuízo. Quem perdoa, ele não reivindica mais nada. Quem perdoa, descansa, dá aquilo como perdido, dá aquilo como passado, já foi. Deus pode me dar novo, Deus pode me dar outro, Deus pode fazer milagres. Eu não preciso me prender ao passado. Então, perdoa, abre mão. Então, se alguém te fez alguma coisa, pese. O prejuízo espiritual está sendo maior do que o prejuízo físico? Avalie isso. 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Então, olha só, você teve um problema com seu irmão na igreja? Tenta procurá-lo em amor, com carinho, sem briga. Externa, conversa com ele, não deixa passar o tempo, não deixa cristalizar nada no seu coração, não deixa ficar nada prendendo você. E se o contato for difícil, peça apoio ao pastor. Peça apoio ao seu pastor para ele intermediar com sabedoria. Por exemplo, nós, muitas situações, nós tivemos que intervir. E colocamos as duas pessoas que estavam com um problema, lado a lado, um frente a frente ao outro, a gente ali intermediando. A pessoa expõe o problema dela, a outra expõe e a gente tenta intermediar uma reconciliação. Se houver necessidade de uma restituição, essa restituição será feita e por aí vai. Agora é importante você ter esse pensamento. Procure o irmão. Se você não se sentir seguro ou se essa procura não surtir efeito, busque a ajuda do seu pastor para que ele te oriente, para que ele intermedie essa reconciliação. Às vezes as feridas são tão grandes e tão profundas que as partes não conseguem sozinhas resolver. Aí precisam de uma intervenção. Amém? Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Então, o pastor deve manter a ordem na igreja. O pastor deve zelar pela paz interna da igreja. Então, cabe ao pastor chamar para conversar, buscar uma compreensão diante de uma situação que gerou problema, tristeza. Cabe ao pastor fazer essa intermediação. Então, a Bíblia está mostrando aqui. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Então não adianta você que é líder, né? Um líder, ele chamar duas pessoas para conversar, porém ele já está com preconceito. Ele já ir com algo pré-estabelecido para defender fulano de tal. Quantas vezes, irmãos, a gente ouve uma história e a gente fala, meu Deus, como é que isso aconteceu? Quando você ouve a outra parte, você vê que o negócio está completamente diferente. Pastor não toma partido de ninguém. Pastor tem que ficar do lado da verdade, do lado do que é certo. Pastor não pode ter ovelha predileta. Pastor tem que ter imparcialidade. Temos que ser imparciais. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com os seus servos. Hoje, isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras de suas mãos. Então, tudo que nós fazemos, temos que apresentar a Deus, para que Ele confirme, ou seja, Ele ateste, está certo, foi bem feito, tudo bem, melhore, não aceito. Então, tudo deve ser testado, deve ser provado. Salmo 90, 17, Moisés falando
Confirma, Senhor, a obra de nossas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra de nossas mãos. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. Irmão, tem crente dentro da igreja que é encrenqueiro, qualquer coisa cria problema, qualquer coisa cria, sabe, um cavalo de batalha, como dizem por aí, tempestade em copo d'água, coisas desse tipo. Temos que ser pacificadores. Crente belicoso, ou seja, crente que fica guerreando, brigando com todo mundo, esse tipo de irmão não pode prosperar na igreja, não pode, não é assim que a Bíblia quer, não é assim que Deus quer. Temos que entender isso. Bem-aventurados os pacificadores. Seja pacificador. Tenha uma boa palavra de pacificação, de paz. A desunião representa uma obra da carne. Quem é nascido de Deus pratica as obras do Espírito. Quem é nascido da carne pratica as obras da carne. E a desunião, as brigas, as dissensões, as rebeliões são obras da carne, puramente obra da carne. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. O Espírito Santo não se agrada com briga, com divisão, com disse-me-disse, com baderna. B. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisa tão preciosa na igreja. Irmão, como é bom você estar na sua igreja e você estar com os irmãos ali, você sentir falta. A gente vive um momento diferente, porque devido à pandemia, a gente não consegue mais abraçar os irmãos. A gente não consegue ter esse contato. E quando eu fico olhando a nossa igreja, particularmente, eu vejo os irmãos querendo se abraçar, os irmãos em atitudes, em atos de carinho uns com os outros, não podendo efetivar isso, um abraço, um aperto de mão, sabe? Isso é a unidade, isso é o amor, isso é o carinho que deve acontecer dentro da igreja. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, se você ama a Deus, ame também o seu irmão. Como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, certo? E você ser incapaz de amar o irmão que você vê. Tem alguma coisa errada nisso. Amém? Jesus orou da seguinte maneira: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Isso é unidade. Para que a gente seja um. Para que a nossa unidade realmente aconteça. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz da igreja. Irmãos, uma coisa muito triste é a gente ver ultimamente nos noticiários falando de briga de irmãos, briga entre igrejas, briga entre pastores, entre lideranças. Isso é muito ruim para a obra de Deus. Isso é muito ruim para o Evangelho. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia fala para a gente. Nós precisamos entender o testemunho da igreja de Cristo está relacionado diretamente com a unidade da igreja. Esta mesma igreja precisa pregar a unidade. Porque se eu não tenho amor dentro da minha igreja, que eu participo, se eu não tenho unidade, se eu não tenho carinho, como é que eu vou falar de amor para o mundo? Como é que eu vou falar de unidade para o mundo? Eu não posso pregar uma igreja dividida. Eu não posso pregar uma igreja rebelde. Eu não posso pregar uma igreja desumana. Eu não posso pregar e viver em uma igreja que não pratica a unidade que o Espírito Santo um dia nos propiciou. A paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Então, meu irmão, viva a unidade na sua igreja. Entenda que não há ninguém melhor do que você. Você não é a pessoa mais certa desse mundo. Você comete erros, você tem problemas, você tem dificuldades, tem dia que você está de mau humor,
Tem dia que você está bem, tem dia que você não está tão bem assim. Nós não podemos exigir perfeição das pessoas porque nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. Sabe? E como pastores mesmo, a gente comete muitos erros, muitas falhas em tratar as pessoas. E é importante nós aprendermos a exercitar uma coisa chamada perdão. Lembra disso? Perdoar é aceitar ficar no prejuízo. Agora eu entendo que esse prejuízo é algo simplesmente como uma força de expressão, porque a Bíblia fala que nós nunca perdemos quando nós exercitamos o amor e a unidade em Cristo Jesus. Você nunca sai perdendo. Pode ser que aparentemente você tenha perdido. Perdeu alguma coisa material, perdeu alguma coisa física, porém, digo para você que em Cristo você sempre será vencedor quando você colocar a unidade no Espírito, quando você colocar o amor, quando você colocar o sentimento de pacificador dentro de você. Ah, meu irmão, certamente muitas coisas mudarão na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e lembre-se, bem-aventurados os pacificadores. Sejamos pacificadores, sejamos pessoas preocupadas e empenhadas em buscar a unidade no Espírito. Amém? Bom domingo, Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Fique na paz, fique com Deus. Amém.